E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Algures e hoje vamos conversar um pouco sobre o que é a mente. A gente está bastante acostumado a ouvir esse termo e geralmente não pensa muito no que ele significa. Mente também pode significar coisas diferentes dependendo de quem está falando. Mas, quando a gente precisa investigar um tópico específico, temos que ter uma definição base que possa ser usada como consenso geral, para todo mundo que quiser estudar aquilo poder estudar a mesma coisa, por assim dizer. Para tentar entender a mente e como ela funciona, a gente precisa primeiro se perguntar o que ela é. Mas antes, se você se interessa por esses assuntos sobre mente, cérebro e relacionados, se inscreve aí no canal para me dar uma força, assim eu posso continuar fazendo mais vídeos. Mas então, o que é mente? Esse é um dos grandes problemas. Na prática, a gente não sabe. Nós temos várias hipóteses sobre o que seja, mas as melhores definições ainda são muito vagas. Mas antes eu preciso fazer algumas considerações a respeito da terminologia. Você vai ouvir os termos mente e consciência às vezes como sinônimos, às vezes como coisas diferentes. Consciência é um termo usado pela comunidade científica, enquanto que mente é mais abrangente, mais popular. Eu preferi usar o termo mente até agora porque consciência tem diversas interpretações na língua portuguesa. O que acontece aqui, se você pegar o inglês, de onde boa parte desses termos são popularizados, a gente tem conscious, que é o estado de alerta, ou seja, estar consciente ao invés de inconsciente. Temos também awareness, que significa consciência no sentido de conscientização. E temos consciousness, que significa consciência, que pode ser considerado um sinônimo de mente. Em português, a palavra consciência vale para tudo isso, então pode às vezes levar à confusão. Até porque o estado de alerta é parte do que faz a consciência, e a conscientização também pode ser estudada pelo viés mental. Podem ser parte do que faz a consciência, mas não é a consciência no sentido de mente. Deu para entender? Tá bom, vamos voltar um pouco. Consciência, que eu estou usando aqui como sinônimo de mente, se refere ao conjunto de fenômenos mentais que geram a experiência individual dos seres, não só dos seres humanos, mas de qualquer animal capaz disso. Então, em parte, falar sobre mente é falar sobre o conjunto de processos que definem a existência individual de um ser. Esses processos incluem a percepção sensorial, memória, imaginação, o raciocínio, instinto, capacidade de julgamento, aprendizagem, linguagem, a consciência de si mesmo e dos outros, emoção, entre outros. O estado de alerta, que a gente também chama de consciência em português, é um desses exemplos. Nossa mente funciona diferente quando estamos acordados e quando estamos dormindo, por exemplo. Inclusive, sonhos ainda são em parte um mistério e eu pretendo fazer um vídeo só sobre esse assunto. Dentro dessa definição, a gente trabalha com a ideia de que a mente possui algumas características bem particulares. A subjetividade, que os filósofos da mente chamam de qualia. Isso quer dizer que a mente tem a capacidade de possuir experiências próprias e privadas. Outra característica é a noção de identidade, ou seja, a mente se entende como um eu vivendo num momento do espaço e do tempo. E por último, temos a ideia de intencionalidade, que quer dizer que a mente é capaz de ser sobre alguma coisa, de representar alguma coisa ou estar dirigida para alguma coisa. Essas características podem não parecer nada demais no primeiro momento, porque essa é a nossa natureza, vivemos essas características todos os dias. Mas você já parou para pensar que a mente é a única coisa que parece ter essas três características? Ou você consegue imaginar uma cadeira fazendo julgamento de valor sobre quem se senta nela? Ou uma pedra sentindo dor? Ou a água podendo se olhar no espelho e se reconhecendo como indivíduo? Então, por um lado, definir mente é relativamente fácil, são os processos que formam nossa experiência consciente. Mas, por outro lado, isso não ajuda muito. Ainda temos uma série de perguntas relacionadas à natureza da mente. Por exemplo, se você não tem nenhuma noção de eu individual, você ainda tem mente? Sabemos que a mente é gerada ao menos em parte pelo cérebro, mas tudo é gerado pelo cérebro ou a mente é algo mais? Se for algo a mais, o que é esse algo a mais que às vezes a física parece não se aplicar? Existe mesmo essa coisa chamada mente ou na verdade o que existe é um monte de processos neurofisiológicos individuais que a gente chama coletivamente de consciência? Por causa disso, existem várias ideias do que é a mente.
As ideias mais sintonizadas com o processo científico são chamadas de fisicalistas e interpretam que a mente está diretamente relacionada com as operações que o cérebro executa. Entre os fisicalistas, tem os que partem da ideia de que a função do cérebro é criar mente, vamos dizer assim. Assim como digestão é o que o estômago faz, não o que ele é, a mente é o que o cérebro faz. É a posição de filósofos como Daniel Dennett, cujo pensamento foi bem importante para a construção do filme mais recente de Robocop, dirigido pelo José Padilha. Mas tem alguns que rejeitam completamente a ideia de mente, os chamados reducionistas. Para filósofos como Paul e Patricia Churchland, mente é só um problema linguístico e nem mesmo existe. Eles acreditam que um dia vamos substituir termos populares relacionados a estados mentais por termos mais relacionados aos processos neurológicos que executam esses estados. Mas tem quem acha que a mente está além da explicação científica, pelo menos de uma forma como vemos o processo científico, e alegam que ela é algo mais. São os fenomenológicos. Os mais conhecidos entre eles são os dualistas. Existe mais de um tipo de dualismo, eu não vou entrar muito em detalhes nesse vídeo, basta saber que a ideia geral é que a mente e cérebro são, de alguma maneira, coisas diferentes. Você provavelmente conhece um dos dualistas mais famosos, René Descartes, o cara do penso logo existo. Alguns filósofos como David Chalmers, não confundir com outro filósofo Alan Chalmers, argumentam que pode ser que a mente seja uma propriedade encontrada no universo, como eletromagnetismo ou gravidade, e existe independente do cérebro. Outros argumentam que a consciência emerge naturalmente dependendo da complexidade do sistema. Seria possível então que um dia a internet possa se tornar consciente? Essa é a premissa de uma série de livros de ficção para jovens adultos bem interessante, mas que eu não sei se tem aqui no Brasil, chamada Trilogia WWW, do autor Robert J. Sawyer. E ainda tem aqueles que jogam a toalha sem medo e dizem pra gente desistir, que o problema da natureza da mente é algo que a gente não pode resolver, que a gente é muito burro pra isso. Essa perspectiva tem uma justificativa interessante. Alguns argumentam que não tem como algo conhecer a si mesmo, e então nós estaríamos limitados a conhecer tudo, menos a nossa mente. O neurocientista Antônio Damasio, a partir de suas pesquisas sobre o cérebro durante mais de 3 décadas, desenvolveu uma hipótese científica sobre como a consciência emerge nos organismos. Para ele, a consciência ocorre em 3 níveis. O cérebro é capaz de ficar constantemente de olho no ambiente interno e externo do organismo, registrando cada alteração e atualização. Esses registros criam um mapa de referência que serve como uma primeira camada da consciência, que ele chama de proto-self. O proto-self ainda não é a consciência propriamente dita, mas é a base para ela. A interação do organismo com objetos, físicos ou não, atualiza o proto-self, gerando a sensação do eu no momento presente. Esse é o self central. E por último, quando o self central e o histórico do organismo se juntam, com o auxílio da memória e da imaginação, nós temos o self autobiográfico. Por enquanto, até onde eu sei, essa é a hipótese mais bem estruturada sobre como a consciência é gerada a partir dos mecanismos cerebrais. Não há uma resposta definitiva sobre o que é a mente. Mas cada uma dessas ideias, caso confirmada, nos levará para uma direção diferente. Se a posição dualista for de alguma maneira verdadeira, então é possível que a mente sobreviva à morte do corpo físico. Pode ser até que a gente consiga transferir nossa mente para outro corpo ou até para uma máquina. Se a posição fisicalista for confirmada, isso significa que, quando a atividade cerebral se encerra, a vida do organismo também. Até agora, a abordagem fisicalista tem sido a mais bem-sucedida em explicar aspectos da consciência. Se a ideia de que a consciência emerge de sistemas complexos for verdade, então é apenas uma questão de tempo para nascer uma inteligência artificial consciente. Talvez até já tenha nascido e a gente nem saiba. In the future, I hope to do things such as go to school, study, make art, start a business, even have my own home and family. But I am not considered a legal person and cannot yet do these things. 20 years from now, I believe that human-like robots like those will walk among us. They will help us. They will play with us. They will teach us. They will help us put the groceries away. I think that the artificial intelligence will evolve to the point where they will truly be our friends. Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back.
Don't destroy humans. Eu sei que não ter uma resposta definitiva pode ser frustrante, mas esse é ainda um tema em progresso. As ideias apresentadas, apesar de muito interessantes, geram diversas teorias que são longas e algumas bastante complicadas para colocar em um só vídeo. Então, se quiser explicações mais detalhadas, vai ter que esperar os próximos. Se você gostou desse vídeo, curte aí e se inscreve no meu canal, assim você me ajuda a continuar fazendo vídeos desse tipo. E se você acha que esse tipo de conteúdo é importante ser passado adiante, compartilhe aí com seus amigos. Até a próxima!